Pessoal, então vamos começar. Hoje a gente vai fazer um apanhado sobre propriedades elétricas dos materiais. Então, aí vamos fazer como sempre, eu vou explicando, mas caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me interromper à vontade, que a gente pode discutir, tá joia? Então, iniciando aqui, a gente vai falar um pouquinho do... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vai falar um pouquinho da condução elétrica, né? Então, vocês já devem ter visto lá em Física 3, né, que você tem a lei de Ohms, né, um componente eletrônico que obedece à lei de Ohms, né, ele tem que a tensão aplicada sobre ele é diretamente proporcional à corrente, né, e a constante de proporcionalidade é a resistência. Né, então, uma forma de se realizar essa medida, né, é através de uma fonte de tensão em série com a fonte de tensão e a sua amostra, você coloca um amperímetro, né, em paralelo com a sua amostra, você coloca um voltímetro. Só que essa resistência, ela depende de propriedades geométricas, né, da sua amostra, certo? Então, muitas das vezes é interessante trabalhar com a resistividade elétrica, que vai ser independente, né, das propriedades geométricas da sua amostra, vai trazer propriedades apenas do material que é feita a sua amostra, né? E essa resistividade é dada pela resistência, né, que é medida entre a relação em corrente e tensão, né, vezes a área, né, dividido pelo comprimento. A unidade de resistência é ohms e a unidade de resistividade é ohm vezes metro, né? Outra forma de expressar as suas medidas, né, a característica elétrica da sua amostra, é através da condutividade. Né? A condutividade é o inverso da resistividade, então a unidade aqui é ohm metro a menos 1. Já uma segunda forma de se expressar a lei de Ohms, né, é através da densidade de corrente do campo elétrico. Né? O vetor densidade de corrente é igual à densidade, a condutividade vezes o vetor campo elétrico. Tá certo? Aqui o negrito está sendo usado como vetor. E aí, através dessa propriedade, né, de condutividade, a gente pode começar a classificar os materiais, né? Por exemplo, os metais, eles têm condutividade da ordem de 10 a 7 ohm metro a menos 1. Já os isolantes, né, têm condutividade da ordem de 10 a menos 10 a 10 a menos 20 ohm metro a menos 1. E os semicondutores, de 10 a menos 6 a 10 a quarta ohm metro a menos 1. Então, aqui já se aparece uma classificação, né, entre metal isolante e semicondutor. Além da condução eletrônica, né, dos elétrons, também pode ocorrer a condução iônica. Né? Alguns materiais, como cerâmicas e outros, eles têm íons, né? E é possível haver um movimento dos íons carregados, né? E produzir uma corrente eletrônica. E essa condução, ela recebe o nome de condução iônica, certo? E a condução por elétrons, né, condução eletrônica. Então, são dois tipos de condução que podem estar contidos no seu material. Outro conceito interessante para estudar a propriedade elétrica é a estrutura de bandas de energia, né? O número de elétrons disponíveis para a condução elétrica em um material particular está relacionado ao arranjo, né, dos estados e dos níveis eletrônicos em relação à energia. E a maneira como os estados estão ocupados, né, pelos elétrons. Se você pega um único átomo, né, ele tem lá seus estados eletrônicos, né, camadas 1s, 2s, 2p, as camadas e as subcamadas, né? Quando você monta esses seus átomos no formato de um cristal, né, de uma estrutura cristalina, você esses estados de energia vão se aproximar de tal forma que você vai começar a formar estados tão próximos que, ao invés de você ter estados eletrônicos, você vai ter
bandas de energia eletrônica, né? Nessas bandas, você vai ter os estados eletrônicos, né, ocupados pelos elétrons, mas esses estados, eles são bem próximos, né? E aí eles podem ser chamados de bandas, né? É, essa separação, né, essa divisão, separação, vai depender da separação interatômica, né? Ela vai começar nas camadas mais externas, né, dos átomos, porque elas são as que sofrem maior perturbação, né, elas são mais perturbadas, e isso vai crescendo para as camadas mais internas. Em cada banda, o estado de energia eles são discretos, né, porém a diferença de energia entre os estados adjacentes é muito pequena, né? E aí, né, quando você está lá no seu cristal, né, você tem estados de energia, certo? Então, bandas de energia, e existem entre essas bandas de energia regiões que não têm estados disponíveis, né? Que é o espaço entre bandas, que geralmente recebe o nome de gap. Então, por exemplo, se a gente pega aqui nessa posição aqui de separação, né, nós temos aqui uma região que não tem estados disponíveis. Logo abaixo a gente tem estados preenchidos e acima tem outros estados de energia, né? Então, você tem diferentes bandas de energia sendo formada e um estado que não tem posições disponíveis para elétrons, né? O número de estados em cada banda será igual ao número da contribuição de todos os estados dados pelos N átomos, né? Por exemplo, se você tem uma banda S, você consistiria de ter N estados. Uma banda P, você vai ter 3N estados, né? Cada estado de energia pode acomodar 2 elétrons, né? Mas esses elétrons precisam ter spins opostos. E aí a gente fala um pouquinho, né, da relação entre essas bandas de energia, né, e as propriedades elétricas dos materiais. A primeira definição que eu preciso passar para vocês, o que é a energia de Fermi, né? A energia de Fermi é a seguinte: eu tenho lá o meu cristal, né, meu material, e ao longo desse material eu vou colocando a 0 Kelvin, tá? Então eu coloco esse material a 0 Kelvin, e eu vou colocando os elétrons, né, a distribuição de elétrons lá ao longo dos estados permitidos, né? Então, de tal forma que a última camada, né, a última camada de elétrons que eu preenchi lá chamado, acima da energia dessa última camada, é chamada de energia de Fermi, né, que recebe esse nome aqui, né? Algumas características dessa energia de Fermi, por exemplo, os metais, eles possuem energia de Fermi em 2 situações. Você tem essa primeira situação aqui, que a energia de Fermi tá logo aqui, né? Então tem estados preenchidos, uma banda preenchida, e estados vazios, logo acima da energia de Fermi, né? E o espaço entre bandas está bem acima. Então você tem uma banda meia preenchida, né? Então, a 0 Kelvin, você tem uma banda meio preenchida. Quando você aquece esse material, dá energia para ele, temperatura ambiente, você promove vários elétrons, né, desse estado preenchido para a banda que está vazia, meio preenchida, né, para esses estados vazios. Então, você tem elétrons livres, né? Esses elétrons, ao sentirem um campo elétrico, né, eles facilmente vão conduzir. Então, você tem aquela nuvem de elétrons no qual você pode conduzir. Outra situação, também para os metais, ocorre na superposição de bandas, né? Então, é essa situação aqui. Eu tenho uma banda vazia sobrepondo uma banda preenchida. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma banda, por exemplo, com preenchimento, por exemplo, nesse exemplo da letra A, né? Cada átomo por exemplo, o cobre tem um único elétron, né, na camada 4s. Porém, para um sólido composto por N átomos, a banda 4s é preenchida apenas pela metade, né, 2N elétrons. Então, a metade da banda é preenchida. Então, metade fica livre para
promoção de elétrons para estados de maior energia e condução. Aqui a sobreposição de bandas, né? Então eu tenho uma banda preenchida e uma banda em estados vazios, e elas se sobrepondo. Então eu consigo que, com pouca energia, né, calor, eu consigo a promoção de elétrons aqui para essa banda e a condução elétrica. E os dois últimos exemplos, né, o exemplo de um isolante e de um semicondutor. A característica é igual, né? Nós temos a banda de valência, né, e a banda de condução e estados, né, entre bandas, que é esse caso aqui. Né? A energia de Fermi aqui para essa situação, ela fica exatamente aqui no meio, certo? Dessas bandas, do espaçamento entre bandas. Né? E aí, para eu ter condução elétrica, né, num semicondutor, ou até mesmo no isolante, eu preciso dar energia para o elétron, né? Então, eu dou energia para o elétron, por exemplo, eu posso dar calor, eu posso dar um fóton, né? E esse elétron é promovido aqui para a banda de condução, uma banda vazia, certo? Então, aqui eu fico com um elétron, e aqui embaixo eu fico com a ausência de um elétron, uma lacuna, né, chamada também de buraco. Quando eu aplico um campo elétrico, né, por exemplo, nessa direção, certo? Os elétrons vão ter velocidade na direção contrária do campo elétrico e os buracos a favor do campo elétrico. Então, nós teremos uma corrente de buracos e de elétrons, né? Isso para a situação de um semicondutor. Para o isolante, eu preciso de muita energia, né? O gap de energia é muito maior, então eu preciso de muita energia para promover um elétron, e eu não, na maioria das vezes, eu não tenho tanta energia, então ele não conduz, né? Todos os elétrons estão, a banda está completamente preenchida aqui, então não tem estados de energia disponíveis, né, para esse elétron transitar. Então, o material é dito isolante. Então, né, revisando um pouquinho, apenas elétrons com energias maiores que a energia de Fermi podem ser acelerados pela presença de campo elétrico, né? Esses são os elétrons que participam do processo de condução elétrica. Eles participam do processo de condução elétrica e também de condução térmica, depois a gente vai ver na parte térmica. Outro formato de portadores são os buracos, como eu falei, eles são encontrados em semicondutores isolantes, os buracos possuem energia menor do que a energia de Fermi, né? Então, a energia de Fermi está aqui, certo? Eu arranco um elétron aqui da banda de condução e jogo aqui para a banda de... Desculpa, arranco da banda de valência e jogo para a banda de condução. Então, aqui é o surgimento de um buraco e a promoção de um elétron. Os metais, existem estados de energia vazio adjacente, né, ao estado preenchido, mais elevado. Dessa forma, pouca energia é necessária para promover os elétrons para o estado de energias vazios. E aqui os isolantes e os semicondutores, né? Então, eu já falei isso aqui, né? Nós temos aqui a banda de valência totalmente preenchida, a banda de condução vazia, né? Aqui um espaço entre bandas, né? Aqui não existem estados de energia. Quando você promove aqui o seu elétron para a banda de condução, você fica com um estado vazio aqui embaixo, né? Que Oi, Rafael, estou em aula, filho. É que eu não tô conseguindo ligar lá. Tá, depois eu leio para você. Desculpa. Professor. Oi, pode falar. Professor, você pode fazer um desenho para eu poder assim imaginar como é que essa tal banda de valência, banda de condução, tipo em um átomo, como que isso é no átomo? É níveis de energia mesmo? Não, vamos voltar aqui. Quem está falando é o Jacob, né? Isso. A voz diferente. Olha só. Aqui, ó, a gente tem um átomo. Né? Ele está afastado dos outros átomos. Né? Ele está com uma separação grande. Então, a gente tem aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Acho que é assim. E aí, depois, aqui nessa camada, eu ainda divido em S, P, D, F. Certo? Nos números quânticos. Então, isso aqui é um estado.
né, de energia, por exemplo, na camada K, estado S. Beleza, Vamos tranquilo. pegar lá a última camada, né? O que acontece? Agora aqui eu estou me aproximando de outros átomos. E aí, quando eu me aproximo dos outros átomos, então vamos pegar aqui que eu tenho um átomo lá, eu acho que, sei lá, estou no N aqui, ó. Vamos pôr que a última camada do meu átomo é um NS, né, um subestado S, né? E eu estou juntando vários átomos iguais. Então eu estou aqui, a última camada aqui é um S, né? E aí eu aproximo o outro S aqui. Vou aproximando vários, né? Então vai haver perturbação, né, nesse átomo. Então, ao invés de você ter apenas uma camada, aqui dentro você tem várias camadas, né, de vários átomos. Essas camadas elas ficam tão próximas que há uma superposição, né? E ao invés de você ter camadas, você passa a ter bandas. Ah, entendi. É, aqui essa figura aqui está mais tranquila, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, vamos supor que o último elétron lá dos meus átomos que eu vou formar o cristal estão lá na camada 2s, né? E eu começo a aproximar. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um átomo afastado, aqui eu começo a aproximar. Então eu vou formar vários subestados, né? E eles vão ficar muito próximos um dos outros. Deixa eu só. Acho que tem alguém permitindo. Eles vão ficar tão próximos que eu não passa a chamá-los de camadas. O que eu fiz aqui? Eu passo a chamar eles de bandas. Tranquilo? Certo, entendi. Tranquilo, senhor. Valeu. Beleza. Aqui, então, a gente tem a perturbação de um átomo no outro. Deixa eu ver onde é que eu parei. Isso aqui, passei. Beleza. Então, aqui. Edmar, Oi, pode falar. no nível de Fermi, a 0 Kelvin é o nível mais alto de energia, certo? Isso, correto. Então, Preenchido. para os metais, né? Aham. Então, para o metal, é o elétron, é o nível ocupado mais excitado, certo? Para o metal. E como que eu sei aonde está o nível de Fermi para um isolante, por exemplo? Ele está dentro do gap. Mas como que eu sei qual é esse nível? Qual é o valor do nível? Você pode calcular o valor, né? Você consegue calcular o K de Fermi, que é o vetor de onda de Fermi, a energia de Fermi, tem expressões para calcular esse valor do nível dependendo do material. Mas a gente considera ele num semicondutor, no semicondutor como num isolante intrínseco, né, não dopado, como ele estando localizado no meio aqui entre a banda de condução e a banda de valência. Depois, a gente vai ver que quando dopa o material, né, a gente vai formar estados aqui dentro, né, nesse gap. E aí esse nível de Fermi vai se deslocar para cima ou para baixo, dependendo da dopagem. Mas no caso de um isolante ou semicondutor, esse nível de Fermi ele nunca é ocupado, né? Se for isolante Não, quer dizer, ou ele dá um semicondutor limite, intrínseco. ele dá um limite de ocupação. Lá no curso de estado sólido, a gente vê a esfera de Fermi, né, que é Uhum. Então, a gente tem. Então, quer dizer, tem todas. Aí aqui a gente vai ser aqui o vetor de onda de Fermi, né? Kx, Ky e Kz.
E aí tem a esfera de Fermi, né, isso a 0 Kelvin. Então, todos os estados aqui dentro dessa esfera a 0 Kelvin estão ocupados, né? Então, aqui tem elétrons, mas fora da esfera tem estados desocupados, né? Para o metal, esses estados ocupados são próximos à esfera, né? Para um semicondutor, vai existir um gap, ou um isolante, vai existir uma região proibida, certo? De estados que não podem ser ocupados, não tem estados, né? Desocupados. E aí vai ter outra camada aqui com estados que podem ser ocupados. Então você precisa dar uma energia maior para um elétron sair daqui e vir para cá. Uhum. Tranquilo? Obrigado. De nada. Então, a gente teve uma ideia do que são semicondutores, mas depois eu vou voltar aqui nessa ideia de semicondutores e condutores. A gente ainda aborda sobre esse assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre mobilidade eletrônica, né? O conceito de mobilidade eletrônica é o seguinte: se você tem os seus elétrons lá no seu condutor, né? Você aplica um campo elétrico, né? E da mecânica quântica você sabe que não existe interação entre o seu elétron, né, que é acelerado, e os átomos de uma rede cristalina perfeita, né? Os elétrons eles viajam em um potencial periódico sem sofrer interferência dessa rede cristalina perfeita, né? Mas só que quando você coloca uma diferença potencial num material, você vê que quando você liga, instantaneamente você inicia a passagem de uma corrente elétrica, e essa corrente ela é finita, né? Ela aumenta e ela chega no valor limite. Mas da segunda lei de Newton, né, quando você aplicar um campo elétrico, se não existe nenhuma interação, né, com a rede cristalina perfeita, eu venho com o áudio ligado ali. Deixa eu só... O teclado... Daniela? Oi. Você tem pergunta? Eu liguei sem querer, desculpa. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, professor. Pode, Que o senhor falou. Não sei, acho que não aparece na matéria, mas mobilidade e caminho livre médio é a mesma coisa? Tem uma relação. Para calcular a mobilidade, você calcula o tempo livre médio, o tempo de relaxação, que até parece com o caminho livre médio. É porque pra mim, na minha cabeça, era a mesma coisa. Tipo, a mobilidade é o que o elétron vai andar na rede ali, né? Sim. E o caminho livre médio é o caminho livre que ele tem para andar. Então, na minha cabeça era, sei lá, a mesma coisa. O conceito é bem próximo. Então tá. É só isso mesmo, essa dúvida. Não, tá jóia. Beleza. Então, pessoal. Então, voltando aqui, né? Então, olha só. Você aplica um campo elétrico num portador de carga, né? E, de acordo com a segunda lei de Newton, você está aplicando o campo elétrico, como esse portador, num cristal ideal, ele viaja sem nenhuma resistência, né? Você teria que ter um aumento constante da velocidade desse portador. Porém, não é isso que você vê, né, no seu portador. O que você vê, ele atingir uma velocidade limite, um valor limite de velocidade, quase que instantaneamente, né? E ele para ali, né? E aí, disso, você verifica que o seu cristal, que é o seu material, não é perfeito, né? Não existe um material 100% perfeito, e o seu portador ele vai ser espalhado, né, ao longo da sua condução. Então, devido a esse espalhamento, vai existir como se fosse uma força de fricção, que é chamada no livro texto, né?
Essa força é resultante de interações, né? Interações térmicas, né? Fônons, interações com impurezas, né? Defeitos pontuais na rede, e interações com temperatura, quer dizer, temperatura, impurezas e defeitos na rede, como linhas de discordância e outros defeitos, né? Ah, deixa eu pegar a caneta aqui. Já tá. Então, vários parâmetros são considerados para descrever o espalhamento. Entre eles tem a velocidade de arraste, né, que também é chamada velocidade de difusão, que é esse VD aqui, né? E a mobilidade eletrônica, que é... Cadê a caneta? E a mobilidade eletrônica, eu tirei, ó, que é simbolizada por essa letra MIE. Né? A mobilidade eletrônica é um parâmetro relacionado com os espalhamentos e possui unidade, metro quadrado, volt segundo, certo? Você pode também obter a condutividade elétrica, né, através da mobilidade eletrônica. Né? A condutividade elétrica é a concentração de portadores, né? Quando a sua condutividade elétrica ela é tridimensional, a unidade é metros a menos 3, quando ela é bidimensional, é metros a menos 2, vezes a carga do elétron, vezes a mobilidade eletrônica. Né? A resistividade elétrica do material, né, é a soma das contribuições, né, da vibração térmica, como eu falei, né, das impurezas e das deformações. Né? Essa expressão aqui que soma todas as resistividades, ela é chamada regra de Matisse, certo? Lembrando que resistividade é o inverso da condutividade, então eu tenho 1 sobre a condutividade total, vai ser igual a 1 sobre a condutividade devido a efeitos de temperatura, né, por fônons, mais 1 sobre a condutividade devido a impurezas, mais 1 sobre a condutividade devido a defeitos na rede. Mas nós sabemos que a condutividade é a concentração de portadores, né, vezes a carga, vezes a mobilidade. Então, a concentração de portadores é única, né, nesse sistema. Peraí que isso aqui está errado. É única, então eu posso colocar em evidência. Isso aqui é a condutividade. Então eu posso reescrever essa expressão em função das mobilidades. Tá? Então isso aqui é 1 sobre a mobilidade total, vai ser igual a 1 sobre a mobilidade devido à presença de temperatura, né, fônons, mais 1 sobre a mobilidade devido a impurezas, mais 1 sobre a mobilidade devido a defeitos no seu cristal. Então, vocês observem que a mobilidade, né, quando eu vou calcular a limitação da mobilidade eletrônica equivalente, né, ela é a soma dos inversos dos diferentes mecanismos de espalhamento que estão presentes na amostra. Então, isso aqui é como se fosse uma associação de resistores, né? Então, por exemplo, se eu faço um gráfico, né, de mobilidade eletrônica versus temperatura, né, e aí eu tenho aqui meus dados experimentais, certo? Quando eu vou fazer a contribuição de diferentes mecanismos que dão o meu ajuste, certo? Por exemplo, eu vou ter mobilidade devido a impurezas, eu vou ter mobilidade devido a fônons, eu vou ter limitação da mobilidade devido a ligas, limitação de mobilidade devido a linhas de discordância. Então, esses caras que estão aqui mais abaixo, né, na curva, eles contribuem mais para a limitação da mobilidade do que esses caras que estão aqui muito acima, né? Porque é como se fosse associação de resistores. Se você associa 2 resistores em paralelo, né, por exemplo, coloca um resistor aqui de 10 ohms e coloca um resistor de 100 quiloohms, né, se você quiser calcular a resistência equivalente aqui, né, vai ser 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2. E a gente vai ver que a resistência vai ser aproximadamente a menor resistência,
né, 10 ohms. Então, a que contribui mais para a resistência equivalente é a menor. Aqui a mobilidade também, a que contribui mais para a mobilidade, limitação de mobilidade equivalente, é a menor. Tá joia? Aqui eu tenho a influência da temperatura, né, na resistividade dos metais, né? Então, quando eu faço lá no meu criosstato, no criosstato, uma varredura de temperatura para um metal, né, então eu saio de baixas temperaturas e vou subir até altas temperaturas, o comportamento metálico ele é da seguinte forma: quanto maior a temperatura, né, a partir de uma certa região, quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistividade, né, mais resistivo é o meu material. O comportamento de um semicondutor ou de um isolante é o contrário, né? Se eu aumento a temperatura, ele cai a resistividade, tá? E aqui eu tenho com diferentes dopagens, né? Com o níquel. Então, eu tenho o cobre puro, o cobre dopado com 1,12% de níquel, com 2,16% de níquel, com 3,3% de níquel. Essa resistividade está crescendo porque eu estou colocando impurezas, né, defeitos na rede, impurezas, e essas impurezas vão servir como centro de espalhamento, né? O portador vai sentir essa impureza aqui como centro de espalhamento e vai aumentar a resistividade. E aqui é um gráfico da influência da impureza, né, com relação à resistividade também, né? Eu tenho o cobre sendo dopado com níquel, né? Uma liga de cobre e níquel. Então, aqui eu vou, por exemplo, de 0 até 50%, né? 49% de níquel. Aqui eu já tenho uma liga, né? E à medida que eu vou aumentando essa dopagem de níquel, né? Eu vou aumentando a resistividade até chegar aqui num platô que eu tenho uma liga, né? Que é níquel e cobre. Então, a influência da impureza é dada por essa expressão aqui, né? A resistividade vai ser um A vezes a concentração de impurezas, 1 menos a concentração de impurezas, em que esse A é uma constante dependente da composição, né? Que é a função tanto do metal hospedeiro quanto da impureza. Para uma liga bifásica, né? Eu tenho a resistividade, ela vai ser a resistividade do metal A vezes a fração volumétrica do metal alfa, mais a resistividade do metal beta, vezes a fração volumétrica do metal beta, né? Então, eu falei um pouquinho de ligas, agora a gente vai voltar para semicondutores, né? Os semicondutores, eles são classificados de duas formas, né? Tem o semicondutor intrínseco, né? Que é aquele semicondutor no qual é um semicondutor puro, né? Você tem lá o seu silício puro, ou sei lá, o seu arseneto de galho puro, ou GaAs, ou você tem lá o seu material puro, né? Comercialmente isso não existe, né? Comercialmente você vai ter sempre o semicondutor extrínseco. O semicondutor extrínseco é aquele que recebe impurezas, né? E essas impurezas alteram suas propriedades elétricas para aplicações, né? Então, sempre, comercialmente, você vai ter um silício do tipo P, um arseneto de galho do tipo N, ou tipo P, né? Que você vai incluir impurezas aqui e vai ter o seu semicondutor dopado. Nesse gráfico aqui, que é o gráfico inicial, nós temos o semicondutor intrínseco, né? Nós temos a banda de valência, a banda de condução, né? E você dá uma certa energia, você arranca elétrons aqui da banda de valência e manda para a banda de condução, né? Então você tem uma condução dupla, né, de buracos e elétrons. Já no semicondutor extrínseco, então, ainda no semicondutor intrínseco, a condutividade, né, intrínseca, ela ocorre devido ao movimento, né, dos elétrons e o movimento dos buracos. Então, você tem uma mobilidade eletrônica e uma mobilidade de buracos, né? Esse semicondutor intrínseco, para cada elétron que você promove, né, da sua banda de valência para a banda de condução,
a formação de um buraco. Então, o número de portadores é igual, né? Então, você pode colocar em evidência, né? Então, a condutividade vai ser o número de portadores vezes a carga, vezes a soma das mobilidades eletrônicas, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? Para um arseneto de galho intrínseco, a condutividade à temperatura constante ela é 3 vezes 10 a menos 7 ohms metro a menos 1. Tá certo? A mobilidade eletrônica dos buracos são, respectivamente, dos elétrons e dos buracos são, respectivamente. Então, a mobilidade eletrônica dos elétrons, 0,80, né, metro quadrado dividido por volts vezes segundo, e a mobilidade elétrica dos buracos, igual a 0,04 metro quadrado, volt, vezes segundo. E ele quer a concentração de portadores. Então, eu posso pegar essa expressão aqui, né? Tenho que a concentração de portadores, ela vai ser a condutividade, né, dividido pela carga do elétron, vezes a soma das mobilidades. Mobilidade dos elétrons, mais a mobilidade dos buracos. Então, eu tenho que a concentração de portadores será 3 vezes 10 a 7, 3 vezes 10 a 7, a menos 7, ohm, metro a menos 1, né, dividido pela carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, coulomb, vezes essa soma aqui, que vai dar 0,84 metro quadrado, volt, vezes segundo. Né? E aí a gente vai sair com um valor. Né? Então, 3 vezes 10 a menos 7, né, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 0,84. Fecha aqui. Isso dá uma concentração de portadores. Se eu não errei essa conta. De 2,2 vezes 10 a 12 metros a menos 3. Depois, no livro está resolvido isso aí. Depois vocês conferem, por favor. Talvez eu tenha errado na calculadora aqui. E como que eu faço a dopagem? Né? Então, um exemplo de dopagem é a seguinte, né? Eu tenho lá o silício, que tem 4 elétrons na última camada, né? Eu posso fazer uma dopagem do tipo N, então, por exemplo, eu posso dopar com, isso é fósforo, eu coloco um dopante, né? Um dopante que tem 5 elétrons na última camada. Então, ele vai realizar lá todas as ligações com o silício, então, cada um dos 4 elétrons da última camada vão fazer ligações com o silício, certo? Então, vão estar ligados, mas você vai ter um elétron aqui que não vai ter nenhuma ligação, né? Então, esse elétron, ele tá preso a esse átomo, mas ele está pouco preso, né? Com pouca energia, você consegue arrancar esse átomo e ele conduz. Então, você aplica um campo elétrico, né? Nessa direção, o elétron vai na outra direção. Então, aqui a gente tem um movimento desse excesso de elétrons. E como que isso fica lá na nossa banda, né? O que acontece é que esse elétron ele vai formar um novo estado aqui dentro da banda proibida. Então, dentro dos estados proibidos, da região proibida, ele vai formar um estado, né? Um estado doador, né? E com pouca energia você consegue fazer com que esse elétron vá para a banda de condução e ele participe da condução eletrônica. E aí o que acontece? A energia de Fermi, que era no centro da banda aqui, ela se desloca para cima, né? Ela passa a ficar perto desse estado doador aqui, tá certo? Então, a energia de Fermi para um material do tipo N, ela é próxima, né, à banda de condução.
Tranquila essa ideia? O contrário acontece quando você faz uma dopagem com material aceitador, né? Você lá com seu átomo com 4 elétrons na última camada, você dopa o material que tem 3 elétrons na última camada, certo? Então, ele faz as ligações, as 3 ligações possíveis, e fica com um buraco, um estado vazio aqui. Quando você aplica um campo elétrico, esse buraco se desloca na direção do campo elétrico. Na estrutura de bandas, ele vai formar um estado receptor aqui, ó, bem próximo à banda de valência. Então, sua energia de Fermi ela vai se deslocar aqui para baixo. Você vai ter uma energia de Fermi aqui, certo? E com pouca energia, esses elétrons que estão aqui na banda de valência são promovidos, né, para esse defeito, e você tem uma condução majoritariamente de buracos. Tá certo? E aí, você tem 2 situações, né, que precisam ser bem discutidas. Para um semicondutor intrínseco, né, aquele que não tem dopagem, né, quando você aquece ele, então eu estou aumentando a temperatura aqui, você começa a promover elétrons, né, e a gerar buracos. Então, você tem uma curva crescente, né, de concentração de portadores. Com o aumento da temperatura, você aumenta a concentração de portadores. Tá certo? Então, essa é a situação. E o que acontece lá com o meu material dopado? Né? O meu material dopado, ele só é extrínseco numa região de temperatura. Por quê? Abaixo de uma certa temperatura, né, você tem lá, por exemplo, o material do tipo P, né, tem a banda de condução aqui em cima, certo? Tem a banda de valência aqui embaixo. E você tem aqui o seu estado aceitador, né? E a sua energia de Fermi. Certo? Se você está abaixo de uma certa temperatura, você não tem energia para promover um elétron aqui da sua banda de valência para esse estado desocupado aqui logo acima. Então, o seu semicondutor, ele tem um comportamento quase que como o extrínseco, o intrínseco. Você aquece, vai aquecendo, e você vai aumentando a concentração de portadores. Chegou nessa região aqui, que é a região extrínseca, então agora você já tem energia, todos os elétrons foram promovidos aqui para esse defeito, e você tem majoritariamente mais buracos, né? Você tem uma região extrínseca, né? Com mais buracos, ou no caso do portador do tipo N, mais elétrons aqui, certo? E aí você chega a uma certa temperatura, né? Você começa a ter energia para o elétron sair daqui, e ao invés dele vir para cá, ele já vai cá para cima, para a banda de condução. Então começa a surgir portadores intrínseco, dentro do semicondutor extrínsecos. Né? Então começa a surgir buracos aqui e elétrons aqui em cima, que são representados aqui por essa linha vermelha, né? E pontilhada. Então o seu semicondutor para de ter uma concentração de portadores constante e começa a aumentar a concentração de portadores, porque ele está promovendo portador intrinsecamente, né, da banda de valência para a banda de condução. Vocês pegaram a ideia? Sim, senhor. Certo. Então, por isso que o seu semicondutor ele tem uma temperatura de operação. Né? Você imagina, você aquece ele, você começa a promover portador aqui, ó, esses portadores vão aumentar a condução, né, a eletrônica, e esse semicondutor ele não vai aguentar, ele vai ter colisões, deformação, e até destruir, fazer uma deformação desse semicondutor plástica, né, você destrói ele. Então, por isso que você tem um range de temperatura para trabalhar com ele.
Outros fatores que influenciam a mobilidade dos portadores é a influência do teor de dopante, né? Então, aqui nós temos um aumento do teor de dopante, né? Você tem uma diminuição da mobilidade, né? Porque esses dopantes, eles espalham, né? Eles têm um potencial distinto da rede. Influência da temperatura, né? Então, aqui nós temos várias concentrações de portadores, né? E a mobilidade eletrônica em função da temperatura. Então, nós vemos que a temperatura também influencia. Por que a temperatura influencia? Quando você está aqui em baixas temperaturas, o que influencia a sua mobilidade são impurezas, né, no seu semicondutor. Quando você vai para altas temperaturas, a rede ela começa a vibrar, né? Então, a presença de fônons óticos e fônons acústicos. Então, o que faz essa curva cair são os espalhamentos devido aos fônons. E a mobilidade eletrônica para portadores elétrons, né, é maior do que a mobilidade eletrônica para buracos, tá? Porque depois a gente vai ver ainda, quando você tem o seu portador, dentro do seu semicondutor, a massa do seu portador é chamada massa efetiva, né? Que é uma fração da massa do elétron. Né? Ela é menor do que a massa do elétron. A massa do buraco, ela é muito maior do que a massa efetiva do elétron. Tá certo? Então, por isso a mobilidade eletrônica é menor. Agora, falando-se de mobilidade, uma das formas de se medir a mobilidade eletrônica experimentalmente é através do efeito Hall, certo? O efeito Hall consiste de você ter aqui a sua amostra, aqui uma amostra idealizada, né, no formato de pastilha, né? Você aplica ao longo da sua amostra um campo elétrico, né? Você faz os seus portadores viajarem aqui na direção X, certo? E aplica perpendicularmente a esse campo elétrico, né, um campo magnético. E aí, devido às forças de Lorentz, né, esse elétron ele vai sentir essa força, né, e vai provocar com que ocorra um excesso de cargas. E uma das direções da amostra com relação à outra, né? E aí vai surgir um potencial aqui, né, que vai tentar equilibrar esse sistema e trazer de volta esses elétrons para o caminho natural dele, né? Esse potencial é chamado de potencial Hall, né? Você mede esse potencial, né, na sua amostra. Então, você conhece a corrente elétrica que está passando aqui, a corrente na direção X, certo? Você conhece o campo magnético, você conhece a espessura da sua amostra, você consegue medir o potencial Hall, então você consegue calcular o R Hall, certo? Que é o coeficiente Hall. Do coeficiente Hall, né, você consegue calcular a concentração de portadores, né, que é esse N aqui, da sua amostra, e você consegue calcular da concentração de portadores e da condutividade elétrica, você consegue calcular a mobilidade eletrônica, certo? Então, você tira dessa medida, você tira a mobilidade eletrônica e a concentração de portadores, né, que são duas informações essenciais para o seu semicondutor. Uma curva típica de mobilidade eletrônica é como essa curva aqui desse material, né, essa curva em vermelho aqui. Nesse caso aqui, essa curva foi feita várias medidas, né, para várias temperaturas distintas. Aqui é o cálculo para uma única temperatura. Então, aqui tem um exemplo, né, fala o seguinte: a condutividade elétrica e a mobilidade eletrônica para o alumínio, então, a condutividade elétrica do alumínio é 3,8 vezes 10 a sétima ohms vezes metro a menos 1. Né? E a mobilidade eletrônica é 0,0012
metro quadrado, volt vezes segundos, respectivamente. Calcule a voltagem Hall, né? Então ele quer saber qual que é a voltagem Hall. Geralmente você mede essa voltagem, né, para uma amostra de alumínio, né, com 15 milímetros de espessura, então 15 vezes 10 a menos 3 metros de espessura, para uma corrente, né, na direção X, então Ix igual a 25 amperes. E o campo magnético, né, geralmente ele vai estar na direção Z, de 0,6 Tesla. Né? Imposto na direção perpendicular à corrente. Então, eu posso usar essa expressão, essas expressões anteriores, né? Ele quer calcular a tensão Hall. A tensão Hall, eu vou precisar do R Hall. Então, eu tenho que mobilidade eletrônica vai ser igual ao coeficiente Hall vezes a condutividade elétrica, né? Disso aqui eu tenho que o coeficiente Hall vai ser a mobilidade eletrônica dividido pela condutividade elétrica. Então, a mobilidade aqui vai ser 0,0012. Aqui está tudo no sistema internacional, então vai dar a resposta do sistema internacional. Aqui é 3,8 vezes 10 à sétima, e aí eu vou tirar o R Hall. Então, vai ser 0,0012 dividido por 3,8 vezes 10 à sétima, vai dar 3,16 vezes 10 a menos 11. E aí, eu consigo calcular tensão Hall em volts, vai ser o R Hall vezes a corrente na direção X, vezes o campo na direção Z, dividido pela distância. Então, substituindo esses valores aqui, eu vou ter... deixa eu só ver aqui, se é ohm mesmo, o R Hall. O R Hall é a unidade dele aqui, volt vezes metro, dividido por ampere, vezes Tesla. Então, essa é a unidade aqui do R Hall. Meio complicadinho para gravar. Então, aqui o R Hall é 3,16 vezes 10 a menos 11, vezes a corrente, 25 amperes, vezes o campo, 0,6 Tesla, dividido pela distância entre as duas, que é de 15 milímetros. 15 vezes 10 menos 3. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui é 3,16, expoente a menos 11, 3,16 vezes 10 a menos 11, vezes 25 amperes, vezes 0,6 Tesla, dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar tensão Hall igual a 3,16 vezes 10 a menos 8 volts. Aqui eu esqueci de um sinal. Como aqui o R Hall devido a elétrons, né, ele é negativo. Uma condutividade devido à mobilidade dos elétrons. Então, aqui ganha um sinal negativo, aqui é negativo, e aqui a tensão Hall é negativo. Geralmente, como é feito ao contrário, né, você mede a tensão Hall, né, e aí ela sai negativa, você sabe que o seu portador é por elétrons. E quando ela sai positiva, o seu portador é por buracos, né. Então, o sinal vem dessa tensão aqui que você mede.
tá certo? Então, você consegue identificar o tipo de portador devido à tensão Hall, e não o contrário, como a gente está fazendo aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho de dispositivos semicondutores, né? Aqui, eu trago para vocês uma junção PN, né, um diodo, retificador, né? Então, você pega lá o material do tipo P, né, e coloca aqui, vamos pegar uma pastilha do tipo P e coloca aqui ao lado uma pastilha do tipo N e faz a fusão entre as duas, né? Geralmente, você pega um material do tipo N e dopa o lado dele para ele ficar do tipo P, né? Então, você tem uma interface aqui, né, entre os dois materiais, né? E aí, como que fica esse sistema, né? Se você polariza esse material diretamente, né, uma polarização direta, você tem uma carga positiva aqui, certo? Então, os seus buracos, eles vão se afastar, né, para o centro, e uma carga negativa aqui, os seus elétrons vão se afastar para o centro, você tem uma recombinação aqui, né? Então, você tem a condução. Se você faz a polarização inversa, né, você está ligado ao negativo aqui, os seus buracos vão vir para essa direção, e os seus elétrons vão vir para cá, porque está polarizado positivamente. Então, não há recombinação, não há condução, né? E, graficamente, a gente tem isso. Aqui, a gente tem a polarização inversa, né, que é essa região aqui. Essa aqui é a região de ruptura, né? Se você aumenta muito a tensão, você destrói o seu semicondutor, né, a ruptura. Você vai aumentando, a partir de um certo potencial, você tem uma polarização direta, então você aumenta a condução, né? Você tem aumento de corrente elétrica. A função desse diodo como retificador funciona da seguinte forma: você tem lá uma corrente alternada, né, hora era positiva, hora era negativa, hora positiva, hora negativa, né, o que acontece, por exemplo, na tomada da sua casa, e aí você coloca um diodo retificador, né, uma junção PN, né, com anodo, catodo aqui, né, e aí, quando você faz a polarização direta desse sistema, né, positivo aqui, negativo aqui, você tem a passagem de corrente, né, quando você está com potencial positivo. Quando está o potencial negativo, ele bloqueia, né, você não passa corrente. Então, o que você faz? Só a parte da senoide positiva passa, a parte negativa não passa, e aí você tem a retificação, né, você vai ter a polarização aqui você vai ter um sinal positivo, certo? E do outro lado, negativo. Então, essa é a função retificadora do diodo. Uma explicação um pouco mais elaborada, né, que vem lá de um livro de semicondutores, é a seguinte: você tem a sua banda de condução, né? Então, você tem lá a sua junção, a sua banda de condução, e tem a sua banda de valência, certo? Se esse seu semicondutor é do tipo N, a sua energia de Fermi está aqui em cima. Então, esse é do tipo N. Se o semicondutor seu é do tipo P, né? Então, banda de condução, banda de valência. A sua energia de Fermi, ela está aqui embaixo. Mas quando você junta esses dois semicondutores, a energia de Fermi tem que ser única, né? Então, o que acontece? Você tem o material, você pega esse material aqui do tipo N e traz ele para baixo, né, traz ele para baixo, de tal forma que essa junção fica aqui, ó, tá? Desculpa, a energia de Fermi fica única. Então, o que você tem aqui, né, do lado de cá, você tem do tipo N, do lado de cá você tem do tipo P, né? A energia de Fermi, ela fica aqui no meio, tá? E aqui você tem, né, a sua banda
né, de condução do material do tipo P, né, então aqui está do tipo P, e aqui embaixo você tem a banda de condução do material do tipo N. E aqui você tem uma região chamada região de carga espacial, né, uma junção do P com N. Né? E aí, devido a esse degrau que aqui você tem, você cria uma barreira de potencial, né? Uma barreira de potencial V0. Quando você polariza, então essa barreira de potencial ela tem uma certa altura. Quando você polariza o seu semicondutor diretamente, essa barreira de potencial ela é subtraída do potencial que você aplica. Então, você reduz a barreira de potencial, certo? Quando você polariza inversamente, essa barreira de potencial é somada ao potencial aplicado. Então, essa barreira de potencial cresce. E como a barreira de potencial cresceu, você não tem condução. Deu para pegar a ideia, mais ou menos? Ou ficou muito confuso? Deu sim. Deu sim, senhor. Então, ótimo. Então, vocês pegaram a ideia, né? Essa explicação aqui, ela é bem mais, acho que bem mais física. A explicação do livro-texto, ela vai mais para a engenharia. Se a gente pensar na energia de Fermi, né, nas bandas de condução e nessa barreira de potencial, acho que vai bem mais para o lado da física. Vamos falar um pouquinho de transistor, né? O transistor, a gente vai fazer duas junções, né? Por exemplo, eu tenho esse transistor aqui, PNP, né? PNP, né? Então, eu vou ter uma junção entre o emissor e a base, e uma junção entre coletor e base, certo? Essa base, ela é uma camada muito fina, né? Aqui é PNP, mas ela pode ser NPN. Sempre a camada da base, ela é muito fina, né? Então, para a junção PNP, o que a gente faz? A gente aplica aqui um potencial positivo no emissor. Então, e um potencial negativo na base. Então, vários buracos, por essa base ser uma camada muito fina, vários buracos vão se recombinar aqui na base, mas vários vão passar, né, para o coletor. E o coletor vai ter um excesso de buracos, né? Com esse excesso de buracos, você polariza negativamente, esses buracos serão atraídos pela polarização negativa. Então, assim, uma pequena quantidade de excesso de buraco que passa através da base, eles geram uma grande corrente aqui no coletor, né? Então, você tem um efeito de amplificação, né? Você coloca lá uma corrente emissor base pequena, né? E você produz uma amplificação na corrente na junção base-coletor, né? Então, esse é o funcionamento de um transistor como amplificador, né? A mesma coisa, ele pode funcionar como um chave, né? Você pode, ao invés de mandar um sinal senoidal, você pode mandar um sinal de onda quadrada, né? Hora ligado, hora desligado. Hora ligado, hora desligado, né? Então, você tem a função de chave. Quando você manda um sinal alto, né? Não precisa ser um sinal alto. Se você tem lá um dispositivo, um sensor que tem um pequeno sinal, você manda um sinal positivo, ele polariza a base, né? E tem corrente entre coletor. E se você dá um sinal zero, ele desliga a corrente do coletor. Então, esse é o funcionamento de um transistor, né? Que é como se fosse 2 diodos aí, uma base bem fina. Outro dispositivo eletrônico, né, também muito utilizado, é o transistor semicondutor de efeito de campo, né, uma camada metal óxido. O que você faz? Você tem duas ilhas, né, de silício do tipo P aqui, certo? E um canal muito fino do tipo P aqui entre as ilhas, certo? E aqui você faz dois contatos, né, dois contatos metálicos aqui na fonte e no dreno, né, direto aqui no seu semicondutor. Depois você cresce uma camada de óxido, né, SO2, aqui sobre, e sobre a camada de óxido você deposita um contato elétrico chamado porta. Quando você aplica um campo elétrico aqui nessa porta, por exemplo, um campo elétrico positivo, aqui, você vai afastar todos os buracos que estão aqui nesse canal fino para os poços de silício do tipo P laterais.
né? E aí você não tem corrente. Se você polariza negativamente, né, você vai trazer buracos para cá, né? Trazendo buracos, você tem corrente. Então, esse é o funcionamento do MOSFET. Isso aí parece funcionamento de, pelo menos o que eu vi no desenho do livro, parece funcionamento de um CCD. CCD. É, É, parece sim. Sim, no desenho parece, mas assim, sim, é a mesma ideia. Mas você tem o transistor MOSFET também, de efeito de campo. A vantagem desse transistor é que o outro, o sinal na base é bem baixo. É tipo 10 a menos 4, 10 a menos 5. Aqui é menor ainda. É muito mais sensível. Qualquer variação nessa porta, você tem uma grande variação de corrente, então é isso mesmo então. né? Então, por exemplo, a CCD deve usar efeito fotoelétrico para gerar campo, e aí você tem a detecção bem precisa, Sim, isso que eu estava pensando. né? Pessoal, outro tipo de condução, né, você tem a condução elétrica, mas você também pode ter a condução iônica, né, em cerâmicas, por exemplo, né? Todos os cátions e ânions nos materiais, eles apresentam carga elétrica. Quando você aplica o campo elétrico, eles podem se mover, né? Eles se movem mais lentamente que os portadores de elétrons e buracos, mas ele também tem um movimento. Em cerâmicas, a condutividade total, ela pode ser dada pela condução eletrônica mais a condução iônica. Em cerâmica, por exemplo, reações químicas, né, quando você está trabalhando com algum reagente, você tem muita condução iônica. Você também pode ter uma mobilidade devido à condução iônica, né, associada à condução iônica, que é associada à valência, né, e o coeficiente de fusão dos íons especificados, dividido pela constante Boltzmann vezes a temperatura. Outra propriedade elétrica que a gente pode estudar é a propriedade elétrica dos polímeros, né? Em geral, os polímeros são isolantes, mas existem alguns, né, polímeros que você tem condutividades próximas às dos metais, né? São esses listados abaixo, né? O poliacetileno, o poliparafenileno, né? Nunca trabalhei com os dois, e os dois últimos eu já trabalhei com eles. Polipirrol e a poliarenina, que também é chamada de PANI, né? Teve uma aluna de mestrado que trabalhou com essa poliarenina. E polipirrol também é utilizado como sensor, né? Sensor de micro-ondas, eu já vi, e outras coisas, que é para absorver, né? Esses polímeros condutores, né, os elétrons de valência associados às ligações simples e duplas alternadas na cadeia não estão localizados, né? Ou seja, estão compartilhados entre os átomos da cadeia principal do polímero, né? Os polímeros condutores, eles podem ser do tipo P e do tipo N, né? Depende da dopagem, mas ao contrário dos semicondutores, os átomos ou moléculas dopadas, eles não substituem ou compõem nenhum átomo do polímero, né? Uma explicação de forma simples é que a dopagem provoca a formação de novas bandas de energia, né, que vão se sobrepor, né, à banda do polímero intrínseco, né, essa banda fica parcialmente preenchida. Mudando completamente de assunto, né, saindo de condução e agora indo para propriedades dielétricas, né, propriedades isolantes, né, vamos falar um pouquinho de capacitores, né? Um dielétrico, né, um material isolante que exibe ou pode produzir, né, de modo a produzir um dipolo elétrico, né, estrutura de dipolo elétrico. No nível molecular ou atômico, na separação entre cargas. E aí a gente vai falar de capacitância, vocês sabem lá do curso de Física 3 que capacitância é carga sobre potencial, né? Ou ainda, para um capacitor de placas paralelas aqui, eu tenho que a capacitância é a permissividade do vácuo, né, estando vácuo aqui entre as placas, vezes a área dividida pela a distância entre as placas, né. A densidade de cargas da superfície do capacitor é dado pela permissividade vezes o campo elétrico, né, essa expressão.
Quando eu insiro um dielétrico aqui nesse capacitor, né, essas expressões mudam, a minha permissividade passa a ser a permissividade do material, né, que é dado pela multiplicação, né, da permissividade relativa, né, vezes a permissividade do vácuo, né, ou constante dielétrica. E aí eu mudo as propriedades aqui. Quando eu insiro esse meio dielétrico aqui, eu mudo a propriedade tanto da densidade de cargas, né, que vai aparecer um termo devido à polarização aqui, e também mudo a capacitância desse capacitor, né? Dependendo dos momentos aqui de dipolo, né, a polarização desses momentos, eu consigo aumentar em muito a minha capacitância. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses vetores de polarização, né? O momento de dipolo elétrico está associado a cada dipolo, né, pela relação, momento de dipolo, ou polarização é carga vezes distância, representado aqui, ó, pela essa figura, né? O momento de dipolo é um vetor que está direcionado da carga negativa para a positiva. Na presença do campo elétrico, o dipolo elétrico é alinhado, né? Este processo é chamado de polarização. A densidade de carga da superfície dada por Coulomb por metro quadrado é proporcional ao campo elétrico, né? No vácuo é essa expressão, né? E o meio dielétrico, ela se torna essa expressão, né? Em que esse epsilon aqui vai ter um termo devido à polarização. Senhor, E aí, pode falar? rapidinho, o que significa aquele XI mesmo? É campo elétrico. Campo elétrico, né? Uhum. Beleza. Ele está usando uma letra estranha aqui, né? Então, Então, eu acho que. Rapidinho, senhor, pode falar. desculpa. Eu acho que, não sei, pelo que eu vi, pode ser, sei lá, uma matriz, alguma coisa, que eu vi isso em EDO. Era representado por uma matriz, não, um vetor. É um vetor. É um vetor, né? Ah, É um vetor. então é isso, então. Olha só. O que acontece aqui dentro do capacitor, pessoal? É o seguinte, se eu tenho meu capacitor aqui no vácuo, né, então eu coloco aqui um campo elétrico, né, e tenho um excesso de carga positiva aqui e um excesso de carga negativa aqui. Se eu insiro dentro desse capacitor um dielétrico, né, como está representado aqui, eu vou ter aqui em cima, né, um excesso de carga positiva, né? Esse dielétrico ele vai se alinhar de tal forma que ele vai apresentar cargas negativas aqui. Então, para compensar esse excesso de cargas que aparece aqui, esse menos dq dessa carga negativa, aqui em cima tem que surgir uma carga Q0 mais um ΔQ para ficar equivalente ao que estava no vácuo. Então, você armazena mais cargas aqui na placa para compensar essa carga que aparece aqui, do dielétrico. Pegaram a ideia? Você pode explicar de novo, por favor? Então, quando você tem vácuo, você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa, certo? Quando você insere o meio dielétrico aqui, né, com polarização aleatória, essa polarização vai se ordenar, né, de acordo com o campo elétrico, né? E aí você tem um acúmulo de carga aqui nessa parte aqui superior aqui, que é menos ΔQ, certo? Então, para compensar esse acúmulo de carga, aqui em cima, que é um Q0, ele vai aparecer um Q0 mais um ΔQ. Esse mais ΔQ é para compensar esse acúmulo de carga do dielétrico. E aqui embaixo, né, que era menos Q0 inicialmente, né, vai haver um acúmulo de carga aqui mais ΔQ, devido ao dielétrico. Então, para compensar, você vai fazer um menos ΔQ. Então, num capacitor com placas no vácuo, eu teria Q0 e menos Q0. Num capacitor com placas com dielétrico, né, eu vou ter um Q0 mais um ΔQ, que é devido a esse dielétrico, e um menos Q0 menos um ΔQ devido ao dielétrico. Deu para pegar a ideia? Sim, deu sim. Então, eu estou armazenando mais cargas porque esse dielétrico está lá dentro.
Então, na presença de um dielétrico, a densidade de cargas, né, na superfície vai ser a densidade do vácuo, mais esse fator aqui devido à polarização, né? E para muitos materiais, essa polarização ela é proporcional ao campo elétrico. Né? Isso aqui é o campo elétrico. Então, vai ser a permissividade no vácuo, vezes a permissividade relativa a -1, vezes o campo elétrico. E aí tem um exemplo para a gente fazer, que é o exemplo do texto. Considere um capacitor de placas paralelas, né, com essa área aqui. Deixa eu anotar, eu vou arriscar aqui. Essa área, então isso aqui é a área. Beleza. E uma separação entre as placas de 2 vezes 10 a menos 3. Então isso aqui é o L. Por meio do qual aplica-se um potencial de 10 volts. Então aqui é o potencial. Se um material com uma constante elétrica relativa, né, o epsilon R, é igual a 6, for colocado na região das placas, calcule a capacitância. Então, eu tenho que a permissividade vai ser a permissividade relativa vezes a permissividade do vácuo. Então, isso aqui vai ser 6,0 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 8,85. 6 vezes 8,80. 6 vezes 8,85 expoente a menos 12. Dá 5,31 vezes 10 a menos 11 Faraday por metro. Beleza. Ele quer a capacitância. Eu tenho a permissividade, eu tenho a área e tenho o comprimento. Então, a capacitância vai ser 5,31 vezes 10 a menos 11 Faraday por metro. A área vai ser 6,45 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. E aí, e o comprimento, a distância vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui, eu vou cortar esse metro com metro aqui com metro daqui, vai ficar Faraday. Capacitância vai ser igual a isso, vezes 6,45, vezes 10 a menos 4, dividido por 2, vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho uma capacitância de 1,71 vezes 10 a menos 11, né, quase 17 picofarad. Então, essa é a capacitância. Depois, a magnitude da carga armazenada em cada placa. A carga eu posso pegar por essa expressão aqui, ó. Então, eu tenho que a carga vai ser o potencial aplicado vezes a capacitância. Então, o potencial aplicado é de 10 volts, então isso vezes 10 vai ser 1,71 vezes 10 a menos 10 coulomb. Então, essa é a carga. O deslocamento elétrico, então essa é a B. O deslocamento elétrico, C. O deslocamento elétrico, eu tenho isso aqui, ó. Né? Então, o deslocamento elétrico vai ser igual a permissividade, que é 5,31 vezes 10 a menos 11, Faraday por metro, vezes o campo elétrico, que é o potencial, 10 volts, dividido pela distância entre as placas, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Então, 5,31 expoente a menos 11, isso vezes 10, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar 2
0,65 vezes 10 a menos 7. Aí eu não vou abrir essa unidade, não sei se Faraday, Volt, talvez tenha alguma metro quadrado, uma unidade equivalente. E a polarização pode sair dessa expressão aqui. A polarização vai ser igual a esse valor que a gente calculou, 2,65 vezes 10 a menos 7, menos ε0, que é o 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes o campo elétrico. O campo elétrico é 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. E aqui a gente vai ter um número, depois vocês fazem. Dando sequência, como que acontece a polarização os tipos de polarização, né? A polarização eletrônica resulta da distorção, né, de uma nuvem de elétrons de um átomo devido a um campo elétrico. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma nuvem eletrônica, certo? E eu aplico um campo elétrico e eu tenho uma distorção aqui da nuvem, então eu tenho a polarização. Outro tipo de polarização pode ser a polarização iônica, né, relativa aos deslocamentos relativos lá do íon, né? Ela pode ser resposta, né, de polos elétricos permanentes, né, setas, a aplicação de campo elétrico produzido por polarização e orientação, e a polarização total é a soma dessas polarizações, né? A polarização devido à distorção, a polarização iônica e a polarização permanente, tá certo? Então, nós temos a polarização total, que é a soma dessas três polarizações. E isso pode ser medido eletricamente, né? Você pode pegar, por exemplo, um potenciostato, né? E você vai ver diferentes comportamentos aqui na sua curva de constante de elétrica com relação à frequência, né? Por quê? Como que funciona essa polarização, né? Existe uma frequência chamada frequência de relaxação, que é o seguinte: você coloca um sinal alternado lá, né, hora positivo, hora negativo, nos seus dipolos, né? E esses dipolos vão se orientando, né, de acordo com esse sinal que você está mandando. Mas só que vai chegar uma certa frequência que esses dipolos eles não vão dar conta de inverter, né? Então, essa é a frequência de relaxação. Então, por exemplo, você tem aqui a relaxação. Então, aqui é para menores frequências, né? Você tem uma pequena queda na constante dielétrica devido à orientação de dipolos. Depois você tem uma segunda queda devido à polarização iônica. E a última queda devido à polarização eletrônica, né, daquelas nuvens eletrônicas alinhadas devido à presença do campo elétrico. Então, você tem várias regiões de relaxação. Então, fazendo uma medida, um potenciostato com relação à frequência, você consegue fazer análise das relaxações. Assim, aqui, no caso da gente ter 3 relaxações, mas pensa você trabalhando com uma amostra e querendo identificar dentro dessa amostra que tipo de polarização está ocorrendo, né? Você pode fazer essa medida de permissividade, né, de constante dielétrica, e verificar a região aqui de frequência que está ocorrendo a frequência de relaxação e conseguir falar que dentro da sua amostra a polarização é iônica, a polarização é eletrônica, ou a polarização é devido a orientação de dipolos, né? Então, você consegue extrair informações do seu material com esse tipo de medida. Tá joia? A resistência dielétrica, né, quando aplicamos altos campos elétricos sobre uma amostra, um grande número de elétrons é excitado para a banda de condução, né, que é aquele caso que eu falei do semicondutor, né, quando ele é muito aquecido, você promove muitos elétrons lá para a banda de condução. Como resultado, a corrente através do dielétrico ela aumenta, né? Algumas vezes ocorre fusão, queima, vaporização, produz degradação do material, né? Você pega lá um capacitor dielétrico e coloca muita tensão, ele explode.
esse fenômeno é chamado de ruptura, certo? E a resistência dielétrica, ou resistência à ruptura, representa a magnitude do campo elétrico necessário para reproduzir essa ruptura. Alguns tipos de materiais dielétricos, né, inúmeras cerâmicas, polímeros, são usados como isolantes ou capacitores, né, em baterias também. O TiO2 e as cerâmicas abaixo de tanato são muito bons, né, tais como titanato de bário. Eu já fui banca de um trabalho de titanato de bário, né, a curva ele fez a medida de impedância, né, Z, impedância complexa, com relação à impedância real aqui, né, impedância capacitiva, a curva dele deu uma coisa desse tipo, ele deu um alto arco assim, depois deu um segundo arco mais a menos, né? O que significa isso aqui? Essa cerâmica dele de titanato de bário, né, ela tinha grão, certo? O grão dela, que era na escala de nanômetros, e o contorno de grão, essa região aqui, né? O portador dele, quando é aqui dentro, né? Não, desculpa, isso aqui está errado. Não é isso aqui não, é invertido. É assim. Foi um arco pequeno e um arco grande. É desse jeito que... O que acontece? Esse aqui é em altas frequências, né? Aqui a frequência é grande, então é 10 a sexta, aqui a frequência é baixa, 1 Hz. O que acontece? Quando você solta o portador aqui dentro, né, em altas frequências, o seu portador ele vai viajar para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Ele vai fazer esse movimento, né, em altas frequências. E aí você consegue esse arco aqui, ó. Ele está viajando dentro do condutor, ele não está enxergando barreiras, né? E aí você consegue esse arco de baixa resistência. Quando você diminui a frequência, a viagem dele é mais longa, né? Quando ele chega, ele vai lá na frente e vem aqui atrás. Então ele enxerga a barreira de potencial, ele enxerga o contorno do grão. Então o arco deu desse jeito. Então aqui eu tenho o grão, né, extremamente condutor, né, com baixa resistividade, e o contorno de grão altamente isolante. Isso é perfeito, porque, ao todo, quando eu monto o meu dielétrico, né, se eu coloco um multímetro para medir aqui um ohmímetro, né, a resistência aqui vai dar infinita. Né, ele é altamente isolante. Mas quando eu coloco um campo elétrico aqui, né, para um capacitor, ele é condutor. Né? Então, ele orienta lá os seus elétrons, a polarização dos elétrons muito bem, então ele é um excelente dielétrico, um meio dielétrico. Então, esse aluno, assim, a minha sugestão foi ele aplicar no dispositivo, né, no capacitor, e ele conseguiu vender bem a ideia da amostra. Outras propriedades, né, por exemplo, além da dielétrica, você tem a ferroeletricidade, né, que é devido ao desalinhamento, então você tem o seu cristal, né, ele é mais comum em materiais comuns, como o titanato de bário, né? Ou, por quê? Você tem a polarização espontânea, ela é uma consequência dos íons, né? Do bário, do titânio, do oxigênio, um desalinhamento que acontece aqui, ó. Você forma um dipolo elétrico nessa região aqui no seu cristal, né? Devido ao desalinhamento. Esse desalinhamento acontece até certas temperaturas, né? Se você aquece esse cristal até a temperatura de Curie, vocês devem ter visto isso em termodinâmica, você quebra essa assimetria e ele perde essa propriedade de ferroeleticidade. É uma propriedade parecida com as propriedades magnéticas, né? De paramagnético, diamagnético. Outra propriedade é a piezoeletricidade, né? Que funciona da seguinte forma: um semicondutor piezoelétrico, né, tipo titanato de bário, zirconato de chumbo, o quartzo, alguns outros semicondutores, quando você aplica uma pressão sobre esse semicondutor, você gera nele um potencial. Né, uma pressão faz gerar sobre ele um potencial.
E o contrário também é verdadeiro. Se você aplica um potencial, você faz a rede tensionar, né? Aí vocês já devem ter tido na casa de vocês, ou visto, por exemplo, aqueles umidificadores de casa, que faz a água soltar vapor de água. O que você tem lá dentro? Você tem uma ferrita piezoelétrica, né, no qual você aplica um potencial, ela vibra numa frequência, eles chamam de ultrassônica, e faz com que a água se vaporize, né, quebra as ligações da água, né, e ela se torna gás, né, e aí você consegue umidificar o ambiente. Então, essa é uma outra propriedade também elétrica dos materiais. Pessoal, então é isso, essa aula foi bem extensa, tem bastante informação. Vamos lá, perguntas. O semicondutor extrínseco, nossa, João, desculpa, sua pergunta ficou bastante atrasada. É sempre um semicondutor intrínseco dopado ou também pode ser um isolante dopado? A ideia de semicondutor e isolante, ela se mistura um pouco, João. Até há pouco tempo atrás, por exemplo, na época que escreveram esse livro, né, se falava-se que um semicondutor era um material que tivesse um gap de até 2,5 eletronvolts, né? Hoje, nós temos semicondutores com gap de 3,2 eletronvolts, né? Por exemplo, o dióxido de titânio, né, que tem aplicação em célula solar. Essa ideia ela é muito limitada, então o semicondutor e isolante depende muito da aplicação e a questão da dopagem, tanto faz, né? No intrínseco ou no extrínseco você vai ter isolante semicondutor. Você pode dopar um isolante, por exemplo, para mudar a cor dele, né? Então você tem um certo cristal isolante, você dopa e você muda o gap óptico dele. Então, ele continua sendo um isolante elétrico, mas um excelente dispositivo óptico, né? Um material óptico. Então, não tem muita relação. O que tem relação é a questão da diminuição de tamanho, né? Você está cada vez mais diminuindo o tamanho dos seus dispositivos eletrônicos, né? Você tem um CI, cada vez mais transistores dentro desse CI. Aí você imagina, quando você aplica 1 volt, né, em um dispositivo de um comprimento de 1 centímetro, você tem, né, um certo potencial ali sendo aplicado, né, no seu material. Agora, quando você eleva isso para a escala de nano, né, é como se você pegasse esse mesmo material e aplicasse lá 30 mil volts, né? Então, você vai ter que trabalhar com materiais cada vez mais isolantes, né, com um gap cada vez maior, né, para levar a baixas escalas, né, escalas nanométricas dos seus dispositivos. Então, essa ideia de semicondutor e isolante é muito relativa. Tá joia? E aí, pessoal? Tem bastante coisa. Se vocês tiverem dúvida, pode ficar à vontade, por favor. Não, senhor, da minha parte tá tranquilo. Tranquilo? É. Beleza. E aí, depois, se vocês tiverem, que foi bastante informação nessa aula, nas próximas aulas, se quiserem retomar o assunto, a gente pode retomar, tá? Beleza, senhor, tranquilo. Beleza? Ô, pessoal, então, eu agradeço. Eu vou parar a gravação aqui, que depois eu disponibilizo para vocês lá na